César é engraçado demais. Olá pessoal, boa noite. Hoje é domingo, dia 19 de março. Vamos aqui mais uma aula ao vivo, falando hoje sobre biotipologia. E a biotipologia, nós vamos falar especificamente do biotipo madeira, relacionando, né, a biotipologia ou biotipo madeira com a autoestima e também com a vaidade. A gente vai fazer um paralelo, ou nós vamos fazer um paralelo da diferença entre autoestima e também a vaidade, tá ok? E a grande pergunta que nós temos que responder nessa aula é a respeito da como a acupuntura, né, ela pode favorecer nessa condição da autoestima, como a acupuntura ela pode auxiliar a questão de melhorar a autoestima e também sair desse ambiente, né, de vaidade para poder fortalecer a autoestima. Então, para isso, eu vou caracterizar bem essa condição do biotipo, vou caracterizar bem o que é a vaidade em si e o que é também a autoestima, tá certo? Para a gente poder ter uma boa finalização na aula. Repito, o objetivo é demonstrar como a acupuntura, como a medicina chinesa conseguirá ou consegue ajeitar a casa para a gente ou para nós mudarmos os conceitos e a partir desses conceitos alterados ou mudados, nós vamos melhorar a qualidade de vida das pessoas, tá certo? Então vamos lá, o pessoal está chegando aí. Repito, hoje é dia 19, véspera de mudança de estação, então amanhã nós temos a mudança da estação, né? Nós temos amanhã o início do outono às 7h30 da manhã, e eu quero também deixar isso registrado, porque quando a estação muda, o nosso humor também tem uma tendência a mudar, porque a energia estacional consegue alterar, né, a vibração energética, e essa alteração pode promover ou provocar essa alteração ou essa modificação do humor. Então é bom sempre ajeitar, né, essa situação, é bom sempre organizar a casa através da acupuntura ou também do autoconhecimento para que a gente possa estar bem nessa transição estacional aí. Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, ó, antes de mais nada, vocês vão aí fazendo as perguntas à medida do necessário. Os últimos 15 minutos são reservados para poder responder esses questionamentos. De tempos em tempos eu vou dando os recados que são necessários e também atualizando aí o pessoal do Brasil todo. Então eu quero aí que o pessoal que está chegando sinalize de onde são, se tem muita gente assistindo a aula lá na sala com vocês, e qual cidade, qual país, para a gente poder entender de onde vocês estão vindo e o que vocês estão mais precisando, tá? Então vamos dar início aqui à primeira parte da aula, que é uma introdução que eu vou fazer aos conceitos da biotipologia. E essa introdução ela parte do princípio inicial de fornecer a vocês a definição dessa especialidade chamada biotipologia. Primeiro, biotipologia é um tema que eu estudo desde 2000. É o tema que eu mais tenho afinidade. Então, a vida toda eu passei tendo curiosidade sobre a espécie humana, sobre as diferenciações ou as diferenças que encontramos nas pessoas. Então, por que pessoa X tem uma característica Y e a pessoa também X não tem essa característica Y, e essa programação, né, física, fisiológica, orgânica, ela se altera mediante ou diante de algumas condições. Então, do ano 2000 para cá, eu comecei a estudar, intensifiquei esses estudos quando eu dava aula de neuroanatomia para a turma de psicologia, no interior de Goiás, e essas aulas nessa faculdade que eu dava me instigaram, né, a entender essa condição emocional e o cérebro. E a partir disso eu comecei a formular conceitos. Até o ano de 2006 nós criamos, né, quando eu falo nós é porque realmente era especificamente um estudo pessoal, então eu criei um método de avaliação mais focado na condição física. Vou explicar esse método aqui. Esse método avaliativo no aspecto físico ou no corpo, né, ele é um método de pontuação, onde eu vou pontuar partes do corpo para poder conter, ou no final, um gabarito, conter uma pontuação final relacionada ou relativa
ao biotipo da pessoa. Então a gente tem ali no final uma porcentagem e pouco, ao longo desses 11 anos que esse método de avaliação foi criado, pouco deu-se errado, né? Então a gente tem ali uma variação muito pequena do processo final de avaliação. Mas tem muito ainda para estudar, estou escrevendo mais a respeito, estou também criando mais ambiente prático para que vocês possam entender melhor e praticar. Qual o objetivo, então, desse estudo da biotipologia? É entender as características do ser humano como um todo, para poder pensar pequenas ou partes específicas, para que nós tenhamos mais chance de encontrar a causa da causa. A causa da causa é um termo que eu gosto muito de utilizar e sempre buscar isso no paciente. Quer dizer, a causa da causa, ela vai ser o local, o ambiente onde eu tenho que chegar. Eu tenho que buscar sempre tratar a causa inicial das doenças do meu paciente ou de mim mesmo. Por quê? Porque se eu alcanço esse processo, se eu alcanço esse objetivo, que é tratar a causa da causa, eu consigo cumprir com as principais cláusulas da medicina tradicional chinesa que estão relacionadas a essa condição, que é ir na matriz do problema. Então agora eu remeto a uma situação, um acontecimento na minha vida, na minha primeira aula de acupuntura, também lá no ano 2000, onde o meu professor falou, ó, a diferença da medicina chinesa para a medicina convencional é que a medicina chinesa trata a causa e propõe a cura. A medicina convencional, ela trata o sintoma e ela então vai ficar eternamente no sintoma. Então a doença vai ser como se fosse um PET, a doença vai ser tratada como se fosse uma coisa viva do paciente. Quem nunca notou um paciente falar assim, ah, eu tenho fibromialgia, ou eu tenho dor na coluna, ela carrega essa dor na coluna pro resto da vida. Carrega até os exames, né? Ela leva os exames junto, dor de cabeça, ah, eu tenho enxaqueca. Então parece que a pessoa ela não se conhece e uma forma dela manifestar a sua característica, as suas características é a doença. Isso para mim se chama vitimização, daqui a pouco falaremos mais sobre isso. Então, pessoal, a introdução feita para mostrar ou demonstrar qual foi minha motivação de estar estudando essa especialidade, biotipologia, é essa. Eu sempre tive essa curiosidade, eu sempre busquei entender o meu paciente lá na origem do problema e eu quero passar isso para vocês porque o objetivo do acupunturista é alcançar essa condição, é alcançar a causa, alcançar o desequilíbrio lá no início. Por isso que também surgiu a teoria psicoenergossomática. Então vamos lá, para finalizar essa primeira parte da introdução. A biotipologia, por definição, é uma especialidade, tá, que estuda os tipos humanos que estuda os tipos humanos a partir de características físicas, temperamentais e patológicas. Então eu tenho que observar 3 tipos de características, eu tenho que observar 3 situações para poder definir um biotipo, caindo assim por terra aquela consideração tosca fornecida pela maioria das pessoas que eu conheço, que chegam para mim e falam, ah, o meu professor falou que eu tenho o biotipo tal, ah, o professor falou que eu sou tipo assim, ah, não sei o quê. Se você pegar e pensar apenas 1, 2 ou 3 características daquele biotipo, características teóricas daquele biotipo, você não está sendo diagnosticado de uma maneira correta em relação ao seu biotipo. Você vai falhar e vai cair naquela condição do ostracismo provocado pelo misticismo, que é aquela saudade inata de poder ficar lendo a mão dos outros, entendeu? Então, por favor, eu sugiro aí quem está assistindo a aula que não leve adiante informações que vocês ainda não têm o gabarito para levar. Então, se estudar o autoestudo, que leva ao autoconhecimento, para mim, implica entender as características pessoais de uma forma crua, verdadeira, e não, né, agora o recado é para aquelas pessoas que gostam de caracterizar o biotipo da outra sem analisar com profundidade e não ficar falando, ah, eu sou água porque eu
tenho força de vontade. Não, não é assim, tá bom? Nós temos que fazer uma avaliação depurada. A avaliação física é a que eu selecionei e criei assim um método para poder me facilitar. Hoje eu transmito isso aí para vocês. Tem curso de EAD em biotipologia. O segundo livro oficial que nós temos é o de biotipologia e é o quinto ao todo, né? Nós temos então muito estudo aí para falar isso para vocês. É um assunto, uma especialidade séria, e que não cabe aqui, mais uma vez repito, o misticismo de antes, de caracterizar ou categorizar biotipos a partir da situação onde nós temos essa discriminação, né, ou essa criminalização, é melhor dizendo, em relação ao biotipo. Então, pessoal, o pessoal da produção aqui está pedindo para eu avisar que quando a gente atingir 90 pessoas ao vivo, nós estamos aqui, pelo menos na minha tabela que tem 70, quando atingir 90 pessoas, ele vai liberar uma aula prática do curso de EAD para vocês verem como que faz essa avaliação, tá? Deixa eu ver aqui melhor aqui, ó. Então é o seguinte, quando a gente atingir 70 pessoas, tá? Nós vamos liberar, 70, 90, nós vamos liberar uma aula prática aí para vocês verem como que faz essa avaliação e como que nós conseguimos trabalhar isso, tá certo? Então, gente, de novo, a biotipologia é uma especialidade que estuda os tipos humanos a partir das características físicas, temperamentais e patológicas. Quando eu pego essa definição, que está lá no meu livro, em alguns artigos, eu trago a ideia agora para que eu possa definir ou caracterizar a biotipologia a partir da medicina chinesa, então eu uso os conceitos da medicina chinesa a partir da teoria das essências energéticas, a partir da teoria da psicoenergossomática, a teoria dos 5 elementos, para então caracterizar esses biotipos, esses tipos humanos que nós falamos anteriormente. Então, nada mais, nada menos, para simplificar e fazer um conjunto de ideias, a biotipologia é uma especialidade que estuda os tipos humanos a partir das características físicas, características temperamentais e patológicas, tendo como referência a teoria da essência energética, a teoria psicoenergossomática e a teoria dos 5 elementos. Então, por isso que nós vamos dispor a ordenação do biotipo, ou da biotipologia, a partir ou diante dos 5 elementos, fogo, terra, madeira, água e tal. Mas entendam, isso é somente uma condição didática, tá certo? Não é a vida da pessoa, não. Não é objetivo nosso aqui ficar fazendo igual adivinho, ou se não mago, essas coisas aí, ficar adivinhando a vida das pessoas de forma alguma. Ao contrário, a gente tem muito respeito em poder saber mais um pouco da pessoa, saber mais um pouco para poder ajudar a tratar. Então, de novo, ó, atingiu 90 pessoas, ele vai liberar uma aula aí para vocês, a forma que ele vai liberar deve ser por e-mail, tá certo? Então, vão falando aí a cidade onde vocês estão, como é, como que não é, e a gente já vai dando andamento. Amanhã, dia 20, começa o outono, tomem cuidado com a depressão, mais tarde vai sair uma matéria no blog sobre o assunto. Amanhã, dia 20, também iniciamos o curso de EAD em combinações de pontos, falamos nesse curso também de biotipologia, pouquíssimas vagas, o curso já atingiu ali um limite apreciável, onde a gente consiga manter a qualidade, então a gente tem poucas vagas, quem se interessar, entre agora aí no site, na loja.centrobenestre.com.br, compre o seu curso dividido em 10 parcelas, tá? 10 parcelas de R$60, e ainda se quiser levar o minibook, leva o minibook por R$ 89,90. Então você pode comprar o minibook mais o curso por R$ 689,90 em 10 vezes, por favor. E é um curso que o povo fica brigando aí comigo que ele é muito barato. Não, ele não é muito barato, ele é acessível, a gente dá acessibilidade a todos os interessados em fazer essa aquisição. Então, curso EAD de combinações, amanhã começa a primeira aula, inclusive amanhã, se tudo caminhar do jeito que a gente quer e vai caminhar, a gente vai ter uma aula ao vivo de estreia desse curso para o pessoal que está matriculado. Então, pessoal, ó, entenderam aí a biotipologia, está tudo entendido, né? Nós então vamos agora adentrar a segundo momento dessa aula, que é o ambiente onde nós vamos falar da biotipologia, ou do biotipo madeira, e categorizar vaidade e autoestima. O pessoal que está aí assistindo ao vivo, ou o pessoal que está assistindo aí no YouTube, tome cuidado, porque a gente pode se surpreender em relação a essas categorias, né, em relação a essa
caracterização da vaidade. Por quê? Porque eu fui estudar a vaidade em 2012 para dar uma aula numa pós-graduação em dermatofuncional e eu fiquei bem chocado na definição da palavra vaidade e na caracterização dela, o significado dela, porque eu achava que vaidade era uma coisa boa e não é. Então vamos lá. O biotipo madeira é um biotipo, gente, a gente falou disso ontem, mas eu repito hoje que é necessário, é um biotipo que tem uma necessidade inata de ser independente e livre. Então ele vai fazendo as coisas por ele e ele acha que não precisa escutar ninguém, ele pensa que ninguém vai acrescentar na vida dele e ele ainda segue o fluxo dele achando que as pessoas querem o atrapalhar. Então esse atrapalhar gera uma frustração, que gera raiva e vai embora ali para a mágoa, com problemas menstruais, que nós conversamos sobre isso ontem. Agora esse cara, o que tem o biotipo madeira, ele é invariavelmente moreno, ele é alto, tem uma tendência enorme a perder peso, a ter massa muscular definida. Ele não tem massa muscular grande, ele não é forte, mas ele é definido, tá? Se ele ganhar peso, ele perde com facilidade. Eu costumo brincar que o metal ele malha o ano inteiro e fica retraída, com a musculatura, aquela musculatura fina, bem retraída, bem curtinha e dolorida, né? Porque ele não tem muita hidratação, o intestino dele é todo alterado, coitado, a pele também. Já o madeira não, ele fica um ano sem malhar, a memória celular dele é tão grande, que depois de um ano ele malha 3 dias, ele volta ao normal, como se nada tivesse acontecido, entende? E aí, gente, essa condição ela é favorável aos negros, né? A cor negra, ela só tem benesse, ela não tem uma... Eu estudo essa condição da morfologia tem tanto tempo, eu nunca encontrei uma característica da raça negra que seja negativa. Nunca. Nunca, nunca. Eles têm mais testosterona, eles têm mais melanina, é óbvio, né, porque é a cor da pele. Ele tem mais resistência imunológica, energia ancestral é mais forte. Você já viu negro de cabelo branco? Você já viu negro com marca de expressão? Então é uma raça superior, tá? Eu acredito nisso. É uma raça superior e até porque nós nascemos, o ser humano surgiu na Etiópia, né? Então aí já vê que o povo ali está mais evoluído que a gente, pelo menos no sentido aí de características físicas, morfológicas. Eu falo nesse sentido porque quando nós vamos observar os países africanos de perto, a gente vê ainda que eles estão num padrão de atraso, de pobreza muito grande e que nós podemos, então, ajudá-los da maneira que achar que deve. Mas, enfim, quando eu falo de morfologia, eu estou caracterizando e comparando. Então, professor, então todo negro tem madeira? Sim, todo negro tem uma porcentagem de madeira, pelo menos 10% é madeira, tá? Todo negro, a pessoa para ser madeira tem que ser negra? Não, não tem. Ela pode ter outras características que o conjunto vai chegar ali no final, tem aquela porcentagem que eu falei. Mas 10% já é garantido se ele for negro, entende? Por quê? Porque o madeira em si, ele tem a coloração da pele para mais, né, para essa cor, então eles são de cor negra, tá certo? E eles são altos, são fortes, a musculatura é mais tendenciosa a ser definida, e essa definição da musculatura, ela se dá por conta de algumas condições físicas, fisiológicas e também de DNA específicas. Eles produzem com muito mais quantidade e também força um hormônio chamado irisina. Esse hormônio irisina utiliza a gordura branca, marrom para consumir a gordura branca, e a gordura marrom é um tipo de gordura boa, é uma gordura típica da terra, típica do Inti, é uma gordura que serve de estímulo, de fomento para o consumo da gordura branca. Então o sonho de todo mundo é ter essa irisina aí, para não ter que ficar com essa gordura visceral acumulada na pança, acumulada no fígado, no caso específico da visceral é no fígado, abdominal é na pança, né? Então, pessoal, estão entendendo? Fisicamente, o biotipo madeira, ele é de cor negra, ele é alto, ele é mais forte, tá? Ele apresenta os olhos bem grandes, bem característicos, tá certo? O cabelo tem uma tendência a ser crespo, mas não é uma regra, tá ok?
a mão é pequena em proporção ao corpo. Sabe aqueles africanos, quenianos que fazem corrida, maratona? É mais ou menos naquele estilo, tá? O Bolt, ele é madeira, porém você vê que ele é mais forte porque o tipo de fibra muscular dele é um tipo de fibra que usa creatina ou creatinina para poder fazer o processo da velocidade. Então ele tem uma mistura com outros elementos, tá? Então, gente, seguindo aqui, nós estamos aqui ao vivo aqui com o senhor Gisley, que é o mediador, ele está falando, está todo mundo entendendo, então vamos seguir. Então vamos lá. Biotipo madeira tem essa característica, ele tem necessidade de ser independente e ser livre. Eu coloco no livro de biotipologia, que será lançado dia 26 e 27 em São Paulo, lá no curso Costurando os Pontos, eu coloco lá que a evolução humana, a migração humana, o desenvolvimento do Homo sapiens se deu na África por conta dessa necessidade que o biotipo madeira tem, que a necessidade que essas pessoas, esses ancestrais tinham, porque eles tiveram a necessidade de serem independentes e livres, e para isso eles criaram a migração humana. Então eles saíram da Etiópia e foram para o mundo todo, eles chegaram lá no Oriente Médio, foram para a Europa e tal. Então, tudo surgiu por isso. Então, o biotipo madeira é um biotipo caracterizado por ser curioso, executivo, tá? Intuitivo, a intuição dele é muito forte. Eu coloco no meu primeiro livro que ele tem energeticamente, o fígado tem uma conexão direta com a glândula pineal, e a glândula pineal, ela representa até mesmo neurofisiologicamente uma antena ligada aqui no coronochakra. Esse coronochakra, essa antena e essa glândula pineal ligada ao coronochakra, feita, essa ligação é mantida por uma fibra do sistema nervoso simpático, tá? Que atrai, assimila o padrão vibratório do ambiente para captar as informações para fornecer então assim a intuição. Então o temperamento madeira, ele tem a intuição como seu principal atributo cognitivo. Essa intuição se desdobra em decisão, planejamento e execução. São executivos, eles são pau para toda obra. Um exemplo aqui para a gente passar para o próximo tópico é o seguinte: você imagine que caiu um avião naquela ilha lá do Lost, aquela série que tinha, e os 5 biotipos estavam ali. O biotipo madeira é o primeiro a sair do avião, ele salva todo mundo, é o herói, né? É o herói, aí ele salva todo mundo e vai lá já. Quando chegar lá na ilha, ele já está montando uma cabana para todo mundo, ele é executivo. Enquanto isso, o terra está vendo se acha um coco ali para comer, um peixe frito ali na esquina, lá não tem, mas ele vai passar fome e não vai. Então, o terra fica por conta de achar a comida, né? E fazer também a cama para todo mundo. O metal fica analisando, ver o que ele pode fazer para ajudar, no sentido de calcular onde o vento está passando, ele calcula qual a melhor posição da cabana por causa do sol, ele quer também entrar dentro do avião e ver se consegue arrumar um avião. O fogo, ele começa a empolgar todo mundo, a não deixar ninguém triste, então ele é muito otimista, feliz, alegre, então ele fica lá, não gente, o avião caiu, mas vai dar jeito, preocupe não, não sei o que, parará. Então ele não deixa ninguém, o astral de ninguém cair, e o água, ele vai já com a sua força de vontade tentar contactar a pessoa, né, ver, nós caímos, avisar lá a torre, parará, isso é mais ou menos assim. Então o madeira é o primeiro a fazer as coisas, ele é... Não, o metal não é engenheiro não, ô primo, né, não. O metal ele é enjoado, enjoeira, né, ele é enjoeira, não é engenheiro não. É porque tem um rapaz aqui que ele é engenheiro. Então, o, o, eu perdi o raciocínio aqui. O biotipo madeira, então, ele vai lá fazer, ele é pau para toda obra, ele é o Pelé, ele é que chama atenção para ele. Você vê aí esses cantores de rap, então, que são marrento, né? Então é mais ou menos daquele estilo quando está em desequilíbrio, é óbvio, né? Mas existe, pessoal, características inatas, características do temperamento que são suas, e essas características elas estão lá no interior da sua consciência e são elas quem determinam a sua atividade, a sua ação, elas que qualificam as suas escolhas, são elas que vão qualificar o que você seleciona para viver. E essa qualificação se dá pelo modelo de manifestação. O modelo de manifestação é construído pelo pensamento, pela energia, pelo pensamento, pela emoção e também pelas energias. Isso adentra dentro ao interior de um meridiano. Esse meridiano leva esse modelo de manifestação para os órgãos, vísceras e para o cérebro, tá certo? E daí
Nesse sentido, o biotipo madeira, ele tem uma tendência a se motivar, a ter uma necessidade, que é um impulso, através da independência. Ele quer ser independente e livre, tá? E ele vai buscar essa independência e liberdade a partir da intuição que ele recebe, porque é um atributo que ele tem, e essa intuição precisa de uma vesícula boa para ter decisão, precisa de um planejamento interessante para poder crivar a ideia, pensar a respeito, né? E executar. Tá bom? Então essa é uma característica inata dele, desse temperamento. É óbvio que cada elemento, cada biotipo madeira se desdobra para uma caracterização específica e individual. Isso aí é variado ao infinito, tá certo? Eu não posso também ficar saber, entender essas características para poder ficar falando da pessoa, senão desorganizando a vida dela. Você nunca fala, você nunca afirma, você sempre pergunta, porque a afirmação nesse ambiente que a gente está trabalhando aqui, ela tem relação direta com acusação, né? Ô Gisley, aqui ó, o pessoal está falando aqui que já deu 93, então 92. Qual que é o seu critério? É ficar nesse número aí ou ele, se ele abaixar? Eu acho que você pode aumentar isso aí para 100, né? Chegar aos 100 ao vivo aí é interessante. Mas vamos lá. É, seguindo, vocês estão entendendo? Então dá um ok para o Gisley, me avisa aí se vocês estão entendendo para a gente poder seguir em frente aqui no nosso raciocínio. Hoje é dia 19/3, tá certo? Véspera de outono. Eu estou batendo aqui essa tecla do outono porque o outono é uma estação que machuca e que não quero ver ninguém depressivo aí por conta do outono. Então tomem vitamina D3 e leia a matéria do blog mais tarde. Então vamos lá. Olha lá, o está falando que se chegar a 110 ele vai liberar 2 casos de avaliação da biotipologia para vocês. Nós chegamos a 90, então ele vai liberar um, depois ele fala como é que vai fazer isso aí. Então, gente, olha só, seguindo. O biotipo madeira, então, ele tem essa caracterização. Agora que são elas. Ou a gente vai, ou a pessoa, por escolha própria, livre-arbítrio, ela vai seguir para a direita ou para a esquerda, ou ela vai seguir o caminho do bem ou o caminho do mal. E essa história, essa decisão que ela tem, é o livre-arbítrio dela acionando, né, ou melhor, ela se conectando com essa estrutura, essa lei cósmica chamada de livre-arbítrio. Ela tem o direito de seguir o caminho que ela acha que deve. E a partir desse instante, então, essa vaidade pode ser construída, e aí eu tenho uma separação, uma distinção entre o conceito de vaidade e o conceito de autoestima, que a gente vai começar a entender nessa terceira parte da aula. Antes de eu passar para essa terceira parte, eu quero aqui fazer um breve resumo das ideias que vimos até agora. Nós falamos da biotipologia. A biotipologia é uma especialidade que estuda os tipos humanos a partir do temperamento, das características físicas e das características patológicas, levando em consideração, neste caso, que nós estudamos aqui a partir da medicina chinesa, levando em consideração os conceitos descritos pela teoria das essências energéticas, teoria psicoanexomática e teoria dos 5 elementos. Esses são os nossos paradigmas que vão parametrizar o estudo da biotipologia. Tem um livro que está finalizando agora a escrita dele, eu estou finalizando esse livro agora chamado Biotipologia por Fabrício Borges, será lançado dia 26 e 27 de agosto em São Paulo, tá? Bem breve a gente vai iniciar a pré-venda desse livro. E aí, então, voltando aos conceitos da segunda aula agora, para a gente poder entender. O biotipo madeira tem uma característica física específica e, além disso, ele é motivado principalmente pela necessidade de liberdade e independência. E essa necessidade que motiva o seu comportamento pode agora ser utilizada para o bem ou para o mal, tá bom? Então, vamos lá. Qual é a causa inicial das doenças de todos nós? É a imaturidade. A imaturidade faz com que eu tenha escolhas erradas, em que eu não entendo exatamente quais são as minhas necessidades, por isso que essas escolhas chegam a essa condição errada. Então, escolher errado nada mais é, num primeiro instante, é óbvio, que ser imaturo. Você fez uma escolha errada, você perdeu a paciência com alguém, você falou uma coisa que não devia, e aí leva a questão de imaturidade por não ter pensado nisso antes, tá? Então a imaturidade, a imaturidade consciencial, ela é a principal ou primeira causa, na minha ideia, dos problemas patológicos ou das patologias que nós vamos ter, tá ok? E essa imaturidade, no caso aí do biotipo madeira,
pegando de uma forma generalizada, embora seja perigoso falar de forma generalizada, mas é importante aqui no contexto da aula, é o seguinte: ele tem a necessidade de independência e liberdade, e ele, na cabeça dele, motivado por essa necessidade, vai buscar isso a qualquer custo. Ele não sabe que ele está atrás dessa necessidade. Ele não tem uma ideia exata, consciente, de que ele está sendo motivado para isso. Então ele vai embora, ele segue o fluxo e vai. Como ele tem alguns atributos que são bem específicos e característicos, como por exemplo a intuição, ele vai trabalhar com ideias um pouco distantes da maioria. Então ele é um cara curioso, quando é criança ele vai desmontar as coisas para poder saber o que tem dentro. O metal faz isso? Faz também, mas o objetivo dele é outro, tá? Então ele é um sujeito, no caso madeira, né? Ele é um sujeito que vai perder, né? Não perder, mas ele vai ter o processo da virgindade sendo desfeito bem mais cedo, porque ele alcança a puberdade mais rápido, ele amadurece até certo ponto mais rápido, a gente pode pensar assim, enfim. Mas o problema é que ele, de forma bem generalizada, repito, ele tem essa força interior para buscar essa independência e liberdade, e ele vai construindo conceitos internos à medida que são do interesse dele de forma errada. Por quê? Porque a vaidade aparece, se ela aparecer, a vaidade, é um traço construído por informações ou por conceitos errôneos, onde esse paciente, essa pessoa, esse sujeito, expõe aquilo que é bom, ele expõe aquilo que é positivo, ele mostra a todo mundo uma coisa dele positiva para poder esconder o negativo. Então, a vaidade, ela nada mais é, ou ela é definida como sendo uma característica do temperamento, onde eu estou expondo a todos uma parte positiva, ou partes positivas, com o intuito de esconder o meu negativo. Então, tudo que o cara madeira, ou a mulher madeira, ou a madeira, a pessoa madeira, nesse sentido faz, não só madeira, qualquer um outro, ele pode ter essa caracterização, mas esse é mais predisposto. Ele vai expor o positivo para esconder o negativo. Isso não é arrogância. A arrogância é um outro estilo. A arrogância, a pessoa é muito mais, o objetivo dela é realmente dominar. O objetivo desse é realmente esconder aquilo que ele tem de negativo. Então, o objetivo central, tá? A intenção central da pessoa vaidosa é pôr na frente, chamar a atenção para o positivo para esconder o negativo. E isso, gente, é feito de uma maneira que ele não reconhece. Então a vaidade, ela é um saco sem fundo e sem fim. Por quê? Porque ele tem conceitos vazios, ele é vazio. Então, como ele é vazio, ele não tem argumento, ele faz o quê? Ele responde, ou ele conversa, ou ele pergunta de uma forma agressiva, de uma forma dura, para que as pessoas não fiquem perto e nem contestem ele. Então ele vai dominar também pelo medo, mas a imposição feita é sempre uma imposição de alto valor, de mostrar que ele é bom e você é ruim, entende? Então essa vaidade, ou a pessoa vaidosa, é uma pessoa que vai mostrar o bom para esconder o que é ruim. Então esse é o objetivo. E além disso, essa estrutura de temperamento, onde a vaidade impera, ou é construída, ela é vazia, ela não tem conceitos, e esses conceitos pessoais vazios, né, eles não sustentam o conhecimento. Então, olha só que paradoxo, a pessoa madeira tem uma capacidade muito grande de ser líder. A liderança feita, dada pelo madeira equilibrado, certinho, é muito tranquila. Você segue essa pessoa naturalmente, tá? Agora, quando esse líder, que se transformou em líder, porque ele vai para lá, vai para cá, ele é inteligente e tal, ele é um líder, esse vaidoso é um líder, é a pior coisa que existe. Por quê? Porque ele tem que mandar, ele só sabe fazer as coisas mandando. Aí eu tiro agora uma necessidade, ou acrescento melhor uma necessidade, que é a necessidade de mandar. Em desequilíbrio, a pessoa vaidosa manda. Assim eu começo a reconhecer quem é vaidoso. A pessoa vaidosa, ela não quer te escutar, ela não te pergunta a opinião, ela não quer saber se você acha isso ou aquilo, tá certo? Ela simplesmente manda. E você não obedecer, você é mandado embora. É mais ou menos o seguinte, é mais ou menos assim que as coisas acontecem com esse tipo de sujeito. Aí
que estão as coisas, né? Aí que eu tenho que analisar. Esse paciente que apresenta esse tipo de comportamento normalmente sofre de enxaqueca, tá? Normalmente apresenta muitas dores musculares. Normalmente, se for mulher, vai ter os problemas menstruais, só que agora por uma outra via, não pela via da mágoa, mas pela via da raiva, da imposição, do estresse, né? Das coisas serem tensas e terem que ser daquele jeito. Aí ele vai apresentar unhas quebradiças, cabelos vão cair, problemas de vista, visão fica turva, e é bem fácil, tá? Prestem atenção, é bem fácil a pessoa mais vaidosa começar a ter problemas também relacionados à esclerose múltipla. Isso é uma patologia muito comum, tá, do biotipo Madeira. E eu não posso afirmar que ela é comum de vaidoso, mas ela é comum do biotipo Madeira. Logo, o biotipo Madeira é o mais predisposto a construir esse traço, né, de vaidade, então ele vai, ou ele pode construir essa patologia também, enquanto a mágoa lá pode virar um câncer ou virar um tumor, alguma coisa nesse tipo. O câncer que eu digo em qualquer outra parte do organismo, o tumor ali no útero mesmo, tá? Então, a vaidade, para eu fechar aqui o raciocínio, ela é um traço de temperamento construído de maneira onde eu preciso ou necessito alcançar a independência e a liberdade, e para isso eu vou mostrar no que eu sou bom e para esconder o que eu sou ruim. A pessoa não é autêntica, então fica um gap entre a consciência e o comportamento, e como a pessoa morre de medo, morre de receio de alguém descobrir que ela não consegue entender aquilo, ou que ela não é tão inteligente como pensavam, ou várias coisas, ela vai ser mais agressiva. E essa agressividade se dá por uma emoção chamada raiva. E a raiva aparece porque ela é eternamente frustrada. E agora eu chego num ponto exato onde nós vamos reconstruir a ideia do vaidoso para transformar isso em autoestima. A frustração eterna, enraizada, ela é a base para que esse paciente se mantenha nesse ambiente temperamental ou de característica temperamental. Então, a pessoa muito frustrada, ela amolece, ela consome, ela dilui as energias que fazem parte da estrutura do temperamento, então logo ela se torna indecisa, a pessoa indecisa é nervosa, então logo também essa pessoa frustrada não consegue assimilar conceitos e ela, isso é o principal, não sabe reconhecer no que ela é bom. Então a frustração impede o alto valor inato aparecer. E a frustração, ela impede por quê? Porque antes de eu reconhecer qualquer coisa, eu já sou frustrado. Porque para mim eu não sou bom, eu não presto para nada, mas ninguém pode saber. E como ninguém pode saber, eu tenho que mostrar o que eu sou bom. Aí você pergunta, mas como que essa pessoa vai mostrar? Aí eu entro agora em um outro ambiente, que é o seguinte: a pessoa mais vaidosa, ela vai botar ou colocar ou passar, no caso a mulher, um batom que chame mais atenção, ela vai usar um decote maior do que o normal, aquela coisa desproporcional, vai usar uma saia menor do que é o normal, o natural. Ela vai chamar atenção para atributos, no caso eu falei do físico, para atributos físicos que sejam ou tenham capacidade de esconder aquilo que falha. Ah, professor, então se eu colocar uma saia curta, eu sou vaidosa? Não, não falei nada disso. Você pode fazer o que você quiser da sua vida e você não pode assim categorizar o que eu estou falando como uma coisa tão específica, né? Você tem que usar o bom senso, fazer uma análise e colocar isso num contexto, tá? Então, tem todo um contexto, uma aula inteira aqui para você falar para mim que eu estou dizendo que quem usa saia curta é vaidoso e que é fraco. Não, não falei isso não, tá? Então eu estou dizendo aqui porque eu conheço aí algumas pecinhas raras que aparecem para poder querer deturpar o que eu estou falando. Tá legal? Então, gente, essa vaidade, vinda então dessa frustração eterna, construída pela necessidade de liberdade e independência, o caminho que eu tomei é um caminho fraco, frágil, eu não consigo me valorizar. O alto valor inato é dado pela capacidade que eu tenho de reconhecer o que eu sou bom e reconhecer também no que eu sou ruim, tá? Então essa capacidade de autoconhecimento se dá na introspecção. A introspecção tem mais ligação com o metal, então eu preciso melhorar essa energia do metal para poder atribuir a mim alto valor. Eu conheço uma professora muito bacana aqui da Conscienciologia, ela fala assim: eu não posso me tratar pior do que as pessoas me tratam. Então o elemento madeira, ele tem que pensar nisso, ele não pode se tratar pior do que as pessoas se tratam. Por quê? Porque quando ele é nervoso, raivoso, né,
parece às vezes até mesmo um animal, parece não, a energia da raiva, ela é de bicho, né? A pessoa até baba de tanta raiva que fica. Ela se trata mal, ela trata o outro daquela forma que ela se trata. Essa psicologia é a coisa mais simples que tem. A gente aprende, ou eu não fiz psicologia, mas a gente lê isso no primeiro capítulo de qualquer psicólogo que tem aí. É simples, a gente transporta, ou nós transportamos ao outro aquilo que eu penso que eu faço comigo, mas a pessoa não percebe, então ela não reconhece essa necessidade e começa a dar tiro em todo mundo aí, de nervoso, brigar, agressivas, são pessoas até certo ponto agressivas, tá? Tudo isso para esconder um segredo, né? Até parece que é de pecado ter defeito, né? Até parece. Mas enfim, cada um faz o que for do que acha, tem livre-arbítrio para isso. Então, continuando, nós temos aí já quase a parte final da aula, então, continuando, nós temos então que construir ou estimular a construção da autoestima. O paciente sai desse contexto da vaidade e vai para o contexto da autoestima. De que forma? Você precisa, então, equilibrar o elemento madeira em sua matriz temperamental. E para isso você tem que usar pontos Beichu e pontos Shenshu. Quem não souber as características desses pontos, quem não souber a característica desses pontos, por favor, procure no blog, lá vai ter, ou senão nos posts que eu coloco. A partir desse instante, então, você começa a tratar o paciente a nível de estação ou estrutura psíquica, equilibrando a estrutura psíquica, ele consegue reconhecer as suas necessidades, ele consegue se olhar no espelho e ver que está errado. Daí ele começa a melhorar, a alterar toda a configuração dos modelos de manifestação, e essa alteração dos modelos de manifestação faz com que ele tenha o ressurgimento, a reciclagem, ou ele destrói, né? ele dilui essa frustração e vem para o lado da autoconvicção. Então, o paciente, com autoconvicção dos seus próprios valores, constrói e fortalece a autoestima. Essa autoestima fortalecida faz com que ele mude o seu comportamento. A pessoa que tem uma boa autoestima aceita críticas, a pessoa que tem uma boa autoestima consegue perguntar antes de falar, antes de mandar. A pessoa que tem uma boa autoestima consegue liderar e ser apreciado pelos liderados. A autoestima faz com que essa pessoa fale também na hora certa, exponha aquilo que ela pensa na hora certa, porém ela vai expor de uma forma calma, tranquila, porque ela tem certeza de que ela pode estar errada ou pode estar certa, e que se ela estiver errada, ela não vai morrer amanhã, a vida não vai acabar agora por conta disso. Então ela está tranquila, ela já entendeu os contextos da vida e que se ela for nesse ritmo, nesse caminho, é melhor para ela. Então, autoestima, como que eu construo? Tá? Para iniciar a finalização da aula. Eu vou construir à medida que eu entendo que eu preciso reconhecer aquilo que eu sou bom. Eu preciso reconhecer que as minhas principais características. Então, a autoestima estabiliza, fortalece a estrutura do seu temperamento para que você deixe de reagir com raiva para agir com discernimento. E você usa o lobo pré-frontal para isso, que o vesículo, inclusive, passa aqui. E para a gente ver mais uma coisa que os chineses estavam certos, né? A vesícula biliar passa por essa região e a região do lobo pré-frontal. E essa região do lobo pré-frontal, onde a vesícula passa, eu tenho o discernimento, que é relacionado diretamente ao elemento metal. O elemento madeira. Então, autoestima, você precisa valorizar as suas conquistas, você precisa entender o que é mérito, você precisa saber que você tem mérito, mas não é porque o outro falou, é porque você sabe disso. Então, você precisa se valorizar. Professor, e e a acupuntura, como que ela vai alterar, conquistar todo esse processo explicado? Simplesmente pelo fato que você vai no acupunturista, ou a pessoa vaidosa vai lá, madeira, para tratar a dor de cabeça, então você trata a dor de cabeça, depois você vê que a dor de cabeça é causada pela irregularidade de sangue, você trata a irregularidade de sangue, aí você tratou isso, a energia, tratou o físico, tratou a energia, trata a questão emocional tem
tem relação com a raiva, você trata a raiva, agora preparou o paciente para tratar o contexto biotipológico, que vai lá nos pontos Beichu e pontos Shenchu para fazer isso, e óbvio, com um vaso maravilhoso, tá certo? Então, você reorganiza as estruturas energéticas do temperamento para a pessoa se colocar em posição de espectador e ver o seu próprio comportamento. E ela começa a te dar relatos o seguinte: depois que eu comecei a fazer acupuntura, eu melhorei nisso, naquilo. E principalmente depois que você começou a colocar esses pontos nas minhas costas, que é os Beichu e Shenchu, eu comecei a perceber que eu agia muito errado. E eu não sinto culpa por agir assim. Tá? Então vai eliminando, vai desfalecendo essa condição, inclusive até a menstruação ela pode, neste caso, se é positivo, né? Ela se altera, porque é sinal que a pessoa está eliminando aquele ranço estabilizado, estagnado ali há muito tempo, tá certo? Então, pessoal, basicamente essa condição da autoestima e da vaidade é dada por esses conceitos explicados aí nesses 50 minutos de aula, onde eu tenho a biotipologia, que contextualizo a partir dos 5 elementos, eu tenho um método próprio de avaliação, você sabe que a pessoa é madeira, aí essa madeira tem uma tendência a valorizar-se demais, a ter um egoísmo muito grande, sustentando assim a construção desse traço de personalidade chamado vaidade. A pessoa vaidosa expõe o bom e esconde o ruim, e ela faz tudo isso porque a frustração é uma sensação mantida por muito tempo, por vários anos, milhares de anos, sei lá. E aí essa condição da autoestima ser desvalorizada, né, destruída, diluída, faz com que você tenha que tratar o físico, o energético, o emocional e tratar a cognição ou o cognitivo. Fazendo isso, você consegue trazer o paciente de volta. Professor, se eu tenho que falar os pontos, fica difícil eu trazer para você aqui os pontos, por quê? Porque muda, é muito específico. Você tem agora fazer a sua parte, que é pesquisar esses pontos. No blog tem, em livro, enfim, tem muita coisa. Você não deve mesmo ficar amarrado naquilo que eu passo, porque aquilo ali são as minhas experiências. Você tem que ver se isso tem coerência. Veja isso em consultório. Pesquise pontos Beichu e pontos Shenchu. Tem muita coisa escrita no blog, vai ter, tem um livro, A Acupuntura por Fabrício Borges, eu falo muito desses pontos no último capítulo. Tem muita coisa, tá? Então não dá para passar pontos porque a receita de bolo, às vezes, ela vai atrapalhar. Então a combinação, para ser inteligente, ela tem que ser muito específica. E quando eu lido com biotipologia, eu não tenho condição de fornecer uma combinação inteligente deste modo, porque existem características muito específicas e individuais que vão mudar ali o ponto e pode dar errado. Mas eu já dei aqui a dica, vaso maravilhoso TA5VB41, fato. E o ponto Beichu e o ponto Shenchu, deixo aí para vocês estudarem e fazer a parte para adquirir mérito. Quando você ganha a coisa literalmente dada, você não valoriza. Isso é um fato, gente. É igual ao dinheiro. A pessoa ganha lá a mesada, nunca teve que trabalhar, fica dormindo o dia inteiro. Ela não faz nada da vida, é sério mesmo. Tá? Então, vamos fazer a parte de vocês, eu estou à disposição para resolver as dúvidas que vocês tiverem. Então, agora, gente, entenderam aí direitinho? Responde aí que eu estou em contato aqui direto com o senhor Xisley. Vocês vão respondendo aí direitinho se vocês entenderam o conteúdo. Enquanto isso, eu quero aqui dizer que nós atingimos aí 90 pessoas online. Para nós é uma quantidade muito boa, porque a gente está divulgando ideias muito específicas da acupuntura, tá? E é uma quantidade que a gente até superou a última, eu acho, eu não sei, mas esses dados aí o Gisley que tem. E amanhã começamos o nosso curso de EAD, de combinações, inteligência, protocolos eficientes. Ainda tem vagas, são poucas, mas ainda restam vagas. 10, R$60. Garanto a você que na primeira semana, se você fizer a sua parte, você já está tirando esse dinheiro de volta e podendo pagar 10% para mim, que é a minha comissão, tá bom? E também do setembro, agosto, 26, 27, lançamento do livro de biotipologia, tá certo? E também lançamento do curso Costurando os Pontos, que é um avançado do curso de combinações. Professor, eu não tenho livro de combinações, não fiz o curso, eu posso fazer esse curso costurando? Claro que pode, tá? É óbvio que pode. Só fazer inscrição no site, no segundo lote, o segundo lote acaba hoje, tá? Que ainda está R$500, vai passar para R$600, porque já atingimos um número exato de quantidade de inscrições que contém, né, cada lote.
tá certo? Então agora eu vou responder aqui as dúvidas de vocês, tá? A Raquel Silva dos Santos. Ó, Raquel Santos, você está perguntando se o meu livro tem todos os detalhes dos biotipos. Tem todos os detalhes e muito mais, e tem também as minhas experiências pessoais. Eu estou finalizando a primeira parte do livro, que é aquela, uma coisa assim, a primeira parte, quando eu falo primeira parte, é o livro bruto mesmo. Depois eu vou refinando o livro para que até meados ali de junho ele vá para a gráfica. Então, esse livro, eu conto a história da nossa evolução humana a partir do Homo sapiens, viu? Então é algo que ninguém escreveu ainda não. Tem muita coisa ali que é ideia inata, pessoal, e eu não vi nada escrito. Quer dizer, eu conto que 70 mil anos atrás o Homo sapiens saiu lá da África, começou a ter cognição, aí vem o elemento madeira, aí vem o elemento terra com o tal do trigo, parará. Então, todo o processo do livro, ele vai falando da história humana aqui nesse planeta, tá ok? A gente fala isso muito mais, vale a pena. Mas eu indico, se enquanto o livro não está pronto, eu indico você comprar o primeiro livro, que você já começa a se estudar no primeiro livro. O primeiro livro, Acupuntura por Fabrício Borges, está lá na loja, loja.centromenestre.com.br. Você compra o primeiro livro, é 165 o valor dele, 7,50 para mandar entregar na sua casa, 10 parcelas, você compra esse livro, você começa a estudar desde já. Lá tem muita coisa legal. Esse livro foi muito bacana, eu gosto muito de ler esse livro meu, tá? Então é isso, vamos lá, segunda pergunta. A Carla Lima pergunta, e quando o indivíduo tem baixa autoestima, mas não é vaidoso? Não tem jeito. Aí tá, vamos lá, entenda bem. A gente tem a ideia, vou fazer a pergunta. Carla Lima pergunta, e quando o indivíduo tem baixa autoestima e não é vaidoso? Entenda bem. A vaidade é uma condição que ela é construída pela baixa autoestima, sim, mas posso ter realmente um paciente que tem baixa autoestima e entra em processo de vitimização. E ele não constrói esses conceitos da vaidade, tá? Então, o processo aí é mais para o elemento metal. Não estou dizendo que a pessoa tem o biotipo metal, mas ela tem um desequilíbrio no biotipo do elemento metal, no qual ela é mais vítima, se sente culpada, a autoestima baixa faz isso, e vai para o caminho mais da decepção do que da frustração. É uma coisa diferente, tá certo? A pessoa madeira que tem a autoestima baixa e que não é vaidosa, a vesícula tem que ser tratada primeiro. Então, repetindo, a pessoa que se for madeira, tiver a baixa autoestima e não é vaidosa, tem que tratar a vesícula primeiro, tá? Uma coisa é você, aí você continuou falando que você tem dificuldade de se dar o valor, mas não esconde seus defeitos. Aí, gente, é pior ainda, viu, Carla? Toma cuidado. Se for você ou se não alguma vizinha sua, alguma amiga, toma cuidado aí, porque falar mal demais de você é a pior coisa que existe, tá? Não mexe com isso não, sai fora. Fala para essa pessoa ir parar com isso, tá? Tá bom? Entendido? Responde aí para nós aí que eu vou para a terceira pergunta. A Maria Blum pede para que você explique a ligação de intuição e parapsiquismo no elemento madeira. Ó, a ligação entre intuição e parapsiquismo no elemento madeira funciona assim. Claramente, se você tem a energia do fígado da vesícula biliar desequilibrada, você tem ou terá o processo de discernimento desequilibrado e você continua tendo intuição. Porém, essa intuição, a elaboração racional dessa informação é feita de maneira conturbada, errada. Então você toma conclusões erradas. Então o parapsiquismo, ele é uma extensão da intuição. Ele é um processo mais avançado da intuição. A intuição é algo natural. O parapsiquismo eu preciso pôr esforço, ter mérito para poder entrar nesse contexto. Mas, se você não tem um fígado bom, esse parapsiquismo pode ser limitado. E a intuição também. Lembro de novo, a intuição é algo natural de todo ser humano. Quem é madeira tem mais predisposição. Quem é de outros elementos tem também, mas só que é mais limitado, porém ele tem um outro atributo que chama mais atenção. Eu gosto de lembrar muito, quando eu falo de intuição, daquele tsunami que teve lá na Tailândia, na Indonésia, onde não morreu um animal. Todos eles saíram, foram para o alto por um processo intuitivo, porque eles analisaram, verificaram ali, por sensores nas patas, que alguma coisa errada estava acontecendo, então eles foram e subiram
para uma montanha, um monte, enfim, e não morreram, tá? Isso é uma intuição primitiva, mas é um processo intuitivo, tá? Intuição, eu defino ela como sendo você ter acesso a uma informação sem ela ainda estar no ambiente físico, ela está no ambiente energético, você traduz ela e traz ela para a sua realidade ou não. Porém, o parapsiquismo você tem que botar esforço, estudar, mexer com energia, fazer acupuntura, enfim. Tá? E procurar literatura adequada, que não é o caso aqui. Mas está tudo certo, é isso mesmo. Seu fígado tem que estar bom para desenvolver o parapsiquismo, eu garanto. A Mariana Mendonça pede para que você comente sobre o elemento água, que é vaidoso. Ó, a Mariana Mendonça fala para comentar o elemento água, que é vaidoso. Entenda bem. A vaidade do água, que é possível sim, é dado com arrogância, tá? Ali, ela tem um vazio interno também, é o mesmo conceito. Porém, a motivação é outra. A motivação é uma necessidade grande de poder e uma necessidade grande também de. Perdão, uma necessidade grande de poder, enquanto madeira é necessidade de independência e é insegurança ao invés de frustração. Os políticos são as pessoas que mais a gente pode exemplificar aí de água, vaidoso e que são motivados por essa necessidade de poder. Tá? Agora eles devem estar bem seguros, né? Que todo mundo vai ser preso, pelo visto. Certo? Entendido? Dá um ok para nós aí. Fátima pergunta como o outono pode levar a desequilíbrio no elemento madeira. Ô, Fátima, o outono, a Fátima pergunta, como o outono pode levar um desequilíbrio no elemento madeira? Entenda bem, Fátima, nós temos a estação assim, primavera, verão, outono e inverno, certo? Inverno casa com verão, outono casa com a primavera por oposição. No momento em que chegou o outono, o elemento metal está sendo estimulado. Normalmente esse estímulo é para o bem, só que nós somos ignorantes demais, a gente não usa essa energia para o bem. Em contrapartida, o elemento que está sendo sacrificado para jogar essa energia para o bem aqui é o madeira, que é a primavera. Entende? É o mesmo jogo que você pode fazer do relógio orgânico. Onde está escrito isso? Em lugar nenhum. Está escrito no meu livro de biotipologia, porque é um raciocínio que eu tive, certo, certeiro, que usa a mesma base de raciocínio do relógio orgânico e também por fatos. Né? Você pesquisar países que têm estações definidas, o nosso não tem, apesar de Foz do Iguaçu ter estação definida, mais do que em Goiânia, mas nosso país não tem estação definida, que parou hoje, amanhã começa a neve. Então você começa a entender que temos pessoas nesses países com estação definida, que chega o outono, o fígado fica baleado e o pulmão fica bom. Entende? Então é usando esses conceitos aí, tá? Principalmente, ó, presta atenção, no fígado entra de gaiato porque a pessoa no outono diminui a capacidade de produzir serotonina. E se o fígado não metaboliza a vitamina B9, ou melhor, B6, você não produz serotonina. E ele baleado, você tem que estimular ele. Tá no blog daqui a pouco, vai entrar essa matéria no blog aí, tá? Ao vivo daqui a pouco, para você que está assistindo no YouTube, só consultar o blog que vai estar a matéria. centrobenestre.com.br/blog. Vai lá que nós temos várias matérias, uma vez por semana a gente coloca coisa lá. Tá ok? Vamos lá, mais uma pergunta. Regina Santos quer saber como ela consegue saber o biotipo dela. Qual é o biotipo? Ô, Regina, como você consegue saber o seu biotipo? Essa pergunta, você precisa fazer uma avaliação biotipológica, uma avaliação física biotipológica das partes. Então você vai avaliar, é o método que eu desenvolvi, para poder saber com mais certeza o seu biotipo. Tá? Por quê? Porque o corpo, ele responde, ele molda, a morfologia, ela se adequa à motivação psíquica, emocional que você coloca ali. Então você vai produzir mais gordura porque você come mais, perfeito, mas você come mais por quê? Porque você tem tendência a querer comer mais e também produzir gordura. Tá? Então você precisa fazer essa avaliação biotipológica das partes. Essa avaliação, ela está hoje, se você quiser sabê-la, tipo, com mais profundidade, no curso de EAD de biotipologia, são 5 módulos, o curso é perfeito. R$500, 10,50, ou nesse vídeo aí que o Gisley deu de brinde a vocês aí por ter atingido 90 alunos aí, tá certo? Aí você vai ver no vídeo aí que nós vamos liberar, ele conta aqui, tá bom? Você vai conseguir, não é difícil não. A questão é ter prática e tudo que você coloca em prática, você precisa repetir, igual a acupuntura. Se você perguntar, como que eu aprendi a acupuntura? Praticando. Em quem? Na época, gente, no ano 2000, ninguém queria saber de acupuntura não, você tá doido? Eu pagava o povo para fazer acupuntura neles, pagava meus colegas lá, ó, paga uma latinha aqui para você poder fazer acupuntura em você, você deixa? O primeiro ponto que eu peguei, eu lembro, foi E36.
E aí o cara sentiu o T-tipo, pensei que a agulha tinha quebrado, foi um horror. Mas aí depois deu tudo certo. Mas então é praticar, 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 tá ok? Uma Última outra pergunta. pergunta, se é possível a pessoa mudar o biotipo dela de acordo com o tempo? A pergunta vem perguntando se é possível mudar o biotipo. Sim, é possível sim, de acordo com aqueles traços de temperamento que você já tem. Então, na avaliação biotipológica das partes, você vê lá, fecha o diagnóstico que esse paciente tem 60% de madeira, 40% de metal, vamos dizer assim. E daqui 2 anos você faz a avaliação, ele tem 60% de metal e 40% de madeira. Ele vai alterar nesse eixo. Não tem como você colocar água, o biotipo água, nesse tipo de paciente, é óbvio. Ter tem, porque tem, hoje nós sabemos da realidade da epigenética. Mas é muito mais difícil. A pessoa precisa colocar muito esforço nisso aí, tá? Seja alterar, passar de madeira para metal, por exemplo, o biotipo predominante. E a Raquel quer saber como isso pode acontecer. O que acontece? A Raquel quer saber como que eu posso mudar o biotipo. Vamos lá. Você pode mudar o seu biotipo do mesmo jeito que uma pessoa pode emagrecer. A pessoa, ela é obesa, tem 110 quilos. Ela entrou na cabeça dela que a partir de hoje ela não quer ser mais obesa. E a partir de hoje, então, ela não come mais carboidrato a vida toda. Então ela vai passar 100 anos da vida dela sem comer carboidrato. Ela pôs isso na cabeça dela, ela pode ter motivação, ela pode ter a necessidade pelo carboidrato, ficar louca, morrer, comer a fronha, comer o concreto, mas carboidrato ela não come. Então, tudo isso, essa mudança no comportamento, essa força de vontade, faz com que a energia ancestral se altere, porque o comportamento alterou. O que alterou no comportamento? A minha vontade, porque eu não tenho mais necessidade de ser obeso. Aí eu vou emagrecer. Emagreci, o difícil é manter. Ela vai manter porque ela tem força de vontade, ela está fazendo acupuntura, ela está fazendo um monte de coisa. E o resto da vida dela, repito, ela passa sem comer carboidrato. Então, quando você inculca que aquele traço de temperamento, ou como a gente não conhece muita gente mesmo, né, não tem muito autoconhecimento, quando eu inculco que aquela parte física do meu corpo, ela não está boa, eu vou fazer de tudo para aquilo acabar. Eu vou lá pegar a melhor ferramenta para isso. Vamos falar novamente do obeso. Não coma carboidrato que você não vai ter essa condição patogênica, que é a obesidade. E ele fica assim, ele altera a energia ancestral por conta de uma alteração do modelo de manifestação. Esse modelo de manifestação padrão se torna outro, e esse outro vem daquele outro biotipo que ela tem ali escondidinho, escondido nos seus genes, ali nos cromossomos, que são libertados por conta de hoje uma especialidade chamada epigenética. A epigenética mostra que quando você altera o seu comportamento, quando você altera a mesologia, você altera o DNA. E alterando o DNA, você altera a estrutura física. É a partir disso, então, tá? Você consegue alterar. A acupuntura ajuda muito nisso e ela pega neste exato ponto. O problema, isso acontece muito, vocês podem prestar atenção. O problema, todo mundo prestando atenção em mim, o problema é que quando você chega nesse ponto, tá? Você chega no ponto em que começa a fazer uma transição para melhor, é igual a vaidade. A pessoa sai da vaidade e vem para a autoestima. Ela precisa de esforço. Ela não quer. Aí ela abandona o tratamento. Isso acontece demais, demais, demais. A pessoa muda tanto, ou a combinação de pontos ela é tão certeira que ela não quer mais fazer acupuntura. Por quê? Porque ela não quer mudar. Ela prefere ficar vibrando na questão patológica. Isso é a maioria, gente, é a maioria. Mas, repetindo em resumo, o esforço pessoal em querer mudar sustenta a mudança do seu biotipo. É claro que você não vai mudar a pigmentação de sua cor nem sua altura, que são os dois mais difíceis de mudar, mas as outras coisas podem mudar, e é óbvio que quanto mais cedo você começar a analisar os seus defeitos, mais rápido você consegue estruturar a sua condição. Então, se a necessidade mudar, tudo muda. E se você consegue sustentar essa necessidade ou essa outra necessidade, esse comportamento, essa forma de pensar vai mudar e vai alterar a energia ancestral e a genética, alterando a morfologia, tá ok? Aí uma última dúvida aqui que a Carla ficou, a questão de ter 2 biotipos. Cara, fica difícil de explicar, mas você tem até 3 biotipos, tá? 56% das pessoas, uma pesquisa que a gente fez em Brasília há muito tempo atrás, nessa pesquisa apresentou que 56% das pessoas têm até 3 biotipos, cada um na sua porcentagem, uns mais isso, mais aquilo, mas é claro que tem aquele que é o padrão, tá certo? E uma última consideração é que o biotipo fogo é o que menos tem uma representação física, porque ele é mais emocional. Então ele, biotipo fogo, se apresenta nessa avaliação com uma porcentagem menor, mas ela é proporcional às outras porcentagens, tá bom? Eu aconselho, cara, se você está com dúvida
e está querendo saber mais, aconselho você a aprofundar, vale a pena, tá? Esse curso aí vale a pena você adquirir, tá certo? Mas antes assiste essa aula que o Gisley vai liberar, você vai ver se faz sentido para você, tá bom? Ele fala aqui para mim que falta um áudio para a gente poder, então, finalizar as perguntas. Deixa eu ver aqui, senhor, aqui, 6 segundos. A Verônica. Como tratar a pessoa do elemento madeira que não tem a vesícula? Normalmente, porque ela não tem a vesícula, faz falta, com certeza, mas aí você vai fortalecer o fígado, pega o ponto da estação, sempre no sentido de harmonizar. Professor, você usa tonificação e sedação? Não. É errado usar? De forma alguma, é certo usar, mas eu não uso e tenho meus motivos. Um dia eu vim aqui dar aula para falar sobre isso, mas você trata a vesícula normalmente, por quê? Porque ainda tem meridiano, ainda nós temos meridianos, ainda existe o meridiano da vesícula biliar, então você pode tratar a vesícula, inclusive quando você usa a energia da vesícula, você fortalece o fígado e o fígado faz a função da vesícula. Quem não tem vesícula tem uma tendência a ser indeciso, então é importante fortalecer a vesícula com isso. E outra, tira o óleo hidrogenado, tá? Tira o óleo hidrogenado e substitui por óleo de coco. Por quê? Porque o óleo de coco, ele não necessita da bile para ser digerido. Então, quem não tem bile, quem não tem vesícula, não tem como expressar a bile, tá certo? Então, gente, ó, curso EAD, nosso curso EAD não tem limite de horário, você pode assistir o curso na hora que você quiser, os vídeos são postados a partir das 6 horas, são 3 vídeos por semana. Nesse curso de EAD de pontos, nós temos aliás, todos eles, né? Nós temos o WhatsApp que você pode falar comigo ao vivo, resolver suas dúvidas. Outra coisa, você também não tem aquele horário para assistir, não tem um horário fixo. A única obrigação que você tem é pegar o conteúdo que você assimilou no momento que você quis e praticar em você e nos outros. Essa é a única obrigação, o resto não tem obrigação. Não tem obrigação de horário, não tem obrigação de fazer prova, de fazer trabalho, não. É um curso livre no qual você compra ele para poder assistir na hora que você quiser. Esse curso fica disponível na plataforma do EAD o tempo indeterminado. Você vai acessar a internet, você acessa a plataforma, o vídeo seu vai estar lá, seu acesso nunca é bloqueado, tá certo? Então você fica ali à disposição para fazer esse curso na hora que você quiser, tá certo? No momento que você achar melhor. Então amanhã começamos o EAD de pontos, vale a pena, tá? Você direcionar o seu trabalho para um protocolo inteligente, uma combinação eficiente. Essa situação, né, das combinações inteligentes e o protocolo eficiente vale muito a pena. A gente está tendo muito retorno das pessoas que estão utilizando o que está descrito no livro, inclusive estão sugerindo o 2, eu já estou pensando nessa hipótese também até o final do ano lançar o 2, mas antes disso a gente tem que fazer o curso, e o curso está muito legal, está muito bacana, e convido a todos a participarem e entender mais profundamente a acupuntura para ajudar as pessoas, a ajudar os pacientes de forma mais rápida e de forma mais profunda. Então fica aquele abraço de sempre, obrigado aí pela audiência, em breve estamos retornando com outros temas, tenho aí uma lista de temas já, e assim que a gente já tiver uma data definida, a gente divulga aí para todo mundo, tá? Então fica aquele abraço, a disposição do vídeo vai estar no YouTube para todo mundo, tá certo? O Slay pede para... Ele também agradece a colocação de vocês aí, foi a maior audiência de todas, né? Isso é positivo demais para a gente, porque assim a gente continua o nosso trabalho. E também, inclusive, é até importante falar aqui, Gisley, que aquelas pessoas que adquiriram o curso, que já adquiriram algum curso em AD e vão adquirir agora o curso de AD de pontos, vai ter uma surpresa mais adiante para o meio do ano, tá? Então é bom ficar ligado mesmo, tá certo? Então, gente, ó, obrigado por tudo. E obrigado por nos ajudar vocês. Então, enquanto vocês estão aí na audiência, a gente consegue ter motivação para poder estar aqui falando para vocês. E é claro, também agradeço muito os alunos que se dispõem a comprar curso, livro e tal, porque nos ajuda a manter, né, a equipe do centro, manter as ideias e manter também toda a qualidade de todo o serviço. Então, um abraço também para toda a equipe, um abraço a todos os meus professores, um agradecimento aos professores que eu já tive na minha vida, e um grande abraço aí para vocês, tá? Até a próxima. Finalizamos aqui mais uma aula, a 11ª aula, ou a 12ª aula, ou live aqui no Facebook, disponível também no YouTube. Um abração, obrigado pela audiência e até mais.